Olá, mulheres positivas! Hoje uma mulher mais que inspiradora. Ela é atriz, cantora, marcou uma geração e hoje está aqui para contar tudo pra gente. Karen Hills, obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, te conhecer. Você é uma simpatia e espero que a gente possa curtir bastante essa entrevista. Karen, a honra é toda nossa. Eu sei que você está no ar agora, num sucesso que é o Wicked. Você está com pouquíssimo tempo, então obrigada por tirar um tempinho da sua agenda para estar aqui com a gente. Exatamente. E eu queria começar a nossa conversa falando sobre o começo da sua carreira. Você nasceu no Rio de Janeiro, numa cidadezinha perto. Sim. E hoje virou o que virou. Conta pra gente. Eu nasci no município de Paracambi, no interior do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o município deve ter uns 60, 70 mil habitantes. É médio, né? Mais ou menos assim. Sim. E nasci lá, sou a mais velha de uma família de 3 filhos, de pais separados. Sempre gostei de cantar. Eu acho que cantar era a minha rota de fuga, digamos assim, daquele cenário que eu vivia na época, bastante sem oportunidades e sem estímulos, digamos assim, para que eu chegasse até aqui hoje. Mas eu acredito que, de alguma maneira, as coisas estavam meio que alinhadas, assim, claro, atrelado ao meu incômodo sempre. Eu sempre fui bem incomodada. Eu morava na minha cidade, mas eu sempre pensava fora, em querer morar fora, sabe? Morar no Rio de Janeiro, ter um apartamento no Rio de Janeiro. Eu não pensava em ser cantora. Eu só queria ter uma realidade diferente da que eu tive, sabe? E, claro, com muito apoio da minha mãe, que já não está mais aqui entre nós, ela só fazia questão, tem que estudar, vamos estudar, vamos estudar. E aí foi isso. E você cantava onde? Debaixo do chuveiro? Eu cantava em casa, eu cantava em tudo quanto é lugar em casa. E foi mais na minha adolescência. Eu também sempre fui muito tímida. Não parece. Eu sou. Eu sou, assim, um pouco introspectiva. Mas ainda, até hoje? Eu acho que sim. Eu acho que eu aprendi a lidar um pouco mais, mas eu sou bem reservada. Sério? Embora não pareça às vezes. Enfim, assim que eu terminei o 2º grau, mas assim, no início da minha adolescência, eu acho que eu criei mais coragem de olhar para mim, assim, ou talvez isso foi inevitável. A música era muito mais forte do que Você amava muito? Qualquer coisa. Eu adorava cantar, eu adorava harmonizar. E foi numa dessas que eu, num passeio com a minha mãe, eu estava num bar, numa pizzaria. Assim todo mundo começa, eu acredito. Acho que mais na minha época, né? Porque hoje em dia tem mais a internet. Você grava um vídeo, coloca lá. E, de repente, você estoura ou não, enfim, mas está lá disponível para muita gente assistir. E em 98, 99, eram mais os barzinhos e shoppings. E eu comecei a ir. Mas estava comendo uma pizza lá, e aí? Sim, eu estava... Aí você falou, eu canto, posso cantar? Foi, Como eu falei, foi. Eu finalmente criei coragem, eu acho que... É isso, né? Quando a coisa é maior do que você acaba colocando a timidez de lado, o desejo. Eu nem sabia muito, eu só tinha o desejo de mostrar a minha arte, de me comunicar de alguma maneira ali naquele lugar. E aí esse rapaz me convidou para cantar com ele, eu fiquei cantando ali na redondeza, ali na cidade, em Nova Iguaçu, em Itaguaí, Mangaratiba. E depois eu fui fazer um programa de rádio, eu fui ser locutora, uma rádio lá na minha cidade. Isso também ajudou a me quebrar um pouco a minha timidez, digamos assim, né? Porque eu estava lá escondidinha, então era só falar e lia todas as matérias, coisas e tal. E colocava as músicas também que eu queria, que eu gostaria de cantar, eu cantava em cima, enfim. Em 99, surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo. Aí tudo mudou. Como? Tudo mudou. 4 meninas de um município vizinho ao meu, de Barra Mansa, vieram para São Paulo, porque elas já tinham ideia de uma carreira musical. Eu estava precisando de uma cantora e essa cantora fui eu. Mas como é que elas chegaram até você? Por causa da rádio, por intermédio de alguém da rádio. Alguém na rádio falou, elas estão precisando de uma vocalista. De uma cantora. E eu não conhecia as meninas e coloquei voz na música. Elas vieram para São Paulo para divulgar a música.
Aí falaram, olha, agora você precisa ir, porque marcaram um programa de televisão, você precisa ir. Eu falei, ok. Pedi uma dispensa no meu trabalho e vim, com R$ 15. Nunca mais voltei. Karen, que história maravilhosa. Nunca mais voltei. Eu me encontrei aqui em São Paulo. E até hoje você mora aqui? Até hoje eu moro aqui. Eu acho que era do tamanho que eu precisava para me expandir como mulher preta, como artista. São Paulo é uma cidade que traz muitas possibilidades, né? Embora muitos lugares ainda sejam difíceis de acesso, assim, à cultura em si, mas ela está sempre presente. É bem mais fácil, eu sou mais otimista, que é bem mais fácil do que, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu tinha que pegar um trem da rede ferroviária federal para poder me enfiar na cidade mesmo, para poder ter acesso a grandes coisas, assim. Karen, você sabe que a sua história me lembrou muito a história da Ivete Sangalo. Há pouco tempo atrás, eu estive com ela e ela contou que ela também começou a carreira dela cantando em bar. Você sabia disso? Eu não sabia, mas imagino. Bora assistir? Bora assistir. Roda aí, produção. Eu acho que eu intuitivamente criei uma rede de empreendimento com marketing ali de uma forma muito particular. E como eu te falei, não percebia isso dessa forma, mas com essa sua leitura agora, eu acho que é a primeira vez que eu faço essa leitura junto com você, sim. Sem dúvida nenhuma, foi a partir de uma necessidade, não só do trabalho, mas de um sonho. E aí acabou que eu fui dona da minha própria ideia. Isso até hoje funciona comigo. Eu sou uma mulher assim. Eu sempre fui dona da minha vida, da minha carreira, dos meus pensamentos. E isso é maravilhoso, poder perceber que, embora eu tenha, digamos assim, aglomerado os conhecimentos sobre mim mesma, tem uma linha de raciocínio muito coerente, sabe? Então, eu sou muito grata também pela minha mãe e meu pai, que foram fundamentais nessa soma aí do empreendedorismo, mas, acima de tudo, de um conceito moral sobre mim mesma que é muito importante. Karen, parecida com a sua história no final do dia, né? Bastante, né? E você veio com R$ 15 pra cá? Foi, menina. Foi. Eu não podia imaginar que tanta coisa poderia acontecer na minha vida. E essa dureza se permaneceu por um bom tempo, assim, porque eu lembro que no início do Ruge, antes de eu entrar no Ruge, eu morava nesse apartamento, que a gente conseguiu apartamento com essas meninas. Tá. Vocês moravam juntas todas? Exatamente, o grupo moravam juntas, éramos 5. E estávamos com o aluguel atrasado, porque, embora tivesse esse sonho, né, acho que mais delas, de seguir nessa carreira daquele gênero musical que era o pagode na época, existia uma realidade, a gente precisava trabalhar, então estávamos devendo aluguel, até não querer mais, com ordem de despejo e tudo. Uma situação precária demais. Enfim, nessa fase, eu estava trabalhando, vendendo videokê nas portas das lojas. E aí apareceu a propaganda na televisão. Eu me inscrevi no último dia da prorrogação, porque eu não estava pondo fé. E aí minha amiga falou, vai, Karen, vai, Karen. Eu falei, isso já está tudo armado. Não é que eu passei, menina. E não é que eu fui uma das primeiras a ser selecionada. Foi realmente assim uma virada de chave na minha vida, de tudo. Foi... E aprender também a lidar com aquele mundo. Porque, embora eu já estivesse no processo, né, eu cantava no karaokê e eu também fazia coro em estúdios. Igreja? Não, em igreja não. Não fazia. Fazia coro em estúdios, era backing vocal do Netinho de Paula na época. Eu sentia que era isso que eu queria, mas só que ao chegar no Ruge, foi tudo, parece que foi do dia para a noite, porque quando a gente sai do programa, a sensação que eu tive era de que literalmente eu fiquei muito famosa do dia para a noite. Mas foi isso mesmo, né? Foi. Pra mim foi, pra gente foi. Não, mas eu lembro de assistir vocês muito na época. Foi. Quantos anos faz isso? 20? Foi em 2002. Eu assistia, eu lembro que vocês eram as Spice Girls brasileiras.
Tinha uma história dessas. Então, estava todo mundo aprendendo. A produtora que cuidava da gente estava aprendendo, porque foi um fenômeno, acho que, além do que todo mundo podia esperar. Mas você acha que foi muito rápido? Ah, foi. Não, digo, que foi muito rápido e depois caiu muito rápido? Ou você acha que se manteve o tempo que tinha que ter? Foi muito rápido, tudo. Foi O ápice e o declínio? Foi muito rápido tudo, todo o processo. Quanto tempo durou? Acho que a gente terminou em 2004, 2005. 2 anos, então? Foram 2 anos só? 3 anos, mais 3 ou menos. anos. Assim, Então, foi pro céu, pra lua e depois já, enfim, acabou. E por Mas quê? não acabou aconteceu? assim, não acabou que é até hoje, né? Não, sim, com certeza. Impressionante. Não, até hoje. Imagino que as pessoas ainda te param na rua e lembram da época. As pessoas ainda querem shows. Mas você não quer. Mas pra que eu vou fazer 50 anos? Fiz 46 anos, falei, meu Deus, eu não tenho coluna pra dançar ragatanga. Não, você tem coluna porque você tá gravando quantas vezes por semana? 7. 7. Ela está em cartaz 7 vezes por semana com o Wicked, 7? Sim. É uma jornada pesada, mas a Madame Morval é bem suave. Assim. Conta sobre a peça. Sim. Estreamos agora no dia 20 de março, um sucesso que eu realmente desconhecia. No meio dessa jornada, depois do Rouge, eu entrei no teatro musical. E esse ano eu completei 15 anos de carreira no teatro musical. Minha primeira peça foi Hairspray, com a direção do Miguel Falabella. Ai, sonho. E o Miguel foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades nesse cenário. Eu trabalhei muito com ele e aprendi muito. Foi com ele que eu fui para a televisão, fiz minha primeira novela, fiz minha primeira série, fiz uma temporada de Pé na Cova, na Globo. Então, ele foi um amigo que me ajudou muito. Ele viu o meu talento ali, ou talvez a minha predisposição, porque eu sou de me jogar mesmo nas coisas, sabe? E aí, eu completei 15 anos agora, com esse presente que, quando eu acho que já vivi de tudo na vida, vem o Wicked. Wicked é uma obra maravilhosa, que esteve em cartaz a primeira vez no Brasil em 2016 e 2023 ela também esteve e volta agora em 2025 pela terceira vez aqui no Brasil. E eu me deparo com tantos fãs no gênero do teatro musical, com gente apaixonada pela história, apaixonada pelas personagens. A Mira Ruiz e a Fabi Bang são estrelas do musical, com um elenco maravilhoso, direção do Rony Dutra. Sucesso. E está em cartaz há 20 anos na Broadway, nos Estados Unidos? Exatamente, 21 anos e recentemente, esse ano, aliás, que lançaram o primeiro filme. Você não viu? Eu não vi, eu preciso assistir. Precisa assistir. Nem aqui, nem lá fora, não vi nada. Eu só assisti Mágico de Oz. E pra quem é ignorante, tipo eu, no caso, aqui, pra gente fechar o primeiro bloco, Wicked é quase como se fosse uma readaptação do Mágico de Oz? Exatamente. A história não contada, né? Veio antes do Mágico de Oz, antes de surgir ali a... Bom, esse eu assisti, Mágico de Oz, sério? Acho que tá todo mundo mais situado com o Mágico. Já é alguma coisa, já é um caminho. Mas no segundo bloco eu quero que você conte mais sobre a peça. Eu quero saber como é que é a sua vida hoje, como é que é pra você ser essa mulher que você é cantora, você é atriz, você tá 7 vezes por semana em cartaz nessa peça, você está se jogando como influenciadora digital, você está num momento muito bom da sua carreira. Sim. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Então fechado. Olha, o papo aqui com a Karen tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí.
E o Mulheres Positivas está de volta com essa mulher mais que inspiradora, fofucha. Olha a carinha dela, que amor. Amei te receber, Karen. Você é demais. Obrigada a você também. Tô inspirada com a sua história, juro. Amei. Obrigada. Não sabia dos 15 reais. Eu amo essas histórias que chega com nada e constrói tudo. Sim. A gente não pode desistir e aproveitar todas as oportunidades que há na vida. Se eu não tivesse tido oportunidade, até hoje, sabe? Eu acabei me redescobrindo nesse cenário artístico que foi muito bom para mim com o teatro musical. Porque eu achava que eu poderia ser só cantora, mas eu posso ser tudo o que eu quiser. Mas o que você falou sobre não desistir? Algum momento você pensou em desistir? A gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa, porque as coisas não são fáceis nesse país, principalmente para as mulheres e para as mulheres pretas que estão na base dessa pirâmide, dessa construção social. Essas mulheres pretas que, em sua maioria, são mães que deixam seus filhos em casa para poder cuidar de outros filhos, para poder dar suporte para outras mulheres, que na maioria delas são brancas, e os seus filhos... Entende todo esse circuito? Essa organização social, né? Então, quando eu me vejo à margem disso, não é fácil. Não é fácil também chegar nos lugares onde eu chego, transitar nos lugares onde eu transito, porque é um país ainda que precisa se acostumar com a verdadeira identidade dele, né? Que é essa mistura toda, que é do povo indígena, do povo preto. Acho que, infelizmente, ainda falta o Brasil se reconhecer e ter orgulho desse reconhecimento. E a gente faz parte dessa pirâmide, assim. E sair dela, sem sombra de dúvidas, é muito difícil até hoje. Eu não considero que, apesar de 2002, com o Ruge, com a minha jornada no teatro, graças a Deus, aonde eu pisei, eu tive sucesso na novela, no SBT, fui sucesso com a irmã Fabiana, na música com o Ruge, no teatro musical, eu protagonizei. Eu fui a primeira protagonista preta de uma peça da Broadway no Brasil, que foi Mudança de Hábito. E tive o privilégio de conhecer a Whoopi Goldberg. Fui para Nova York para conhecê-la. Sonho. Realizando sonhos, assim. Então, e ela mesma falou, né, para mim, acho que faça a Dolores, como o nome da personagem era Dolores, faça a Dolores como você quiser. A única reivindicação que eu faço é de que esse papel seja feita por mulheres pretas. Então, eu quero acreditar, eu acho que foi bem representado, né? Um elenco maravilhoso também. Eu não desisto. O jogo ainda não está ganho de maneira alguma, então agradeço esse espaço que você está abrindo aqui para eu poder estar falando para essas outras mulheres que são positivas, que têm que continuar sendo positivas nessa vida. Essas mulheres pretas que, embora haja tanta dificuldade, que a gente não deve levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, sempre. Karen, você sabe que eu entrevistei duas mulheres que eu gosto muito no decorrer da minha carreira. Uma delas foi a Jamila Ribeiro, quando eu estava no Estadão. E eu trouxe vários dados para ela. Ela falou, ótimos seus dados, mas esses dados aí não fazem referência à mulher negra. Você vai ter que estudar isso de novo. E essa mulher realmente, ela mudou minha cabeça. Eu passei a analisar os dados da mulher de uma outra maneira, e o que foi absolutamente importante na minha carreira e na minha proposta de valor do que eu faço hoje no meu trabalho. Sim. A segunda mulher foi a Alexandra Lohas. Sim. E o que ela disse, ouvindo você falar, me lembrou de alguma maneira as suas palavras. Ela dizia que hoje o que existe, o que você chamou de organização, para ela é uma escravidão moderna. Exatamente. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres e meninas que te acompanham, que te admiram, que querem eventualmente ter essa mesma força que você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres e meninas. Não desistam. A força, embora seja muito difícil, em alguns momentos ela está dentro da gente, está dentro de você.
Nós somos mulheres fantásticas. O ser feminino é uma coisa fantástica. Só de pensar que a gente consegue gerar e dar a vida para um outro ser humano, que se não fosse por causa das mulheres, em absoluto, os homens também precisam deles. A gente precisa de vocês em algum momento. Mas nem sempre. Mas nem sempre. E olha, cada vez menos, e que bom que está havendo esse equilíbrio de alguma maneira, né? Não desistam, se amem, se cuidem, vamos nos unir, nos cuidar. Acho que a sororidade sempre é muito bem-vinda de ser exercitada, sabe? E principalmente entre a nossa comunidade também. E quero convidar também todas as mulheres brancas, todas, de todas as cores, as mulheres brasileiras, para se empoderarem, se organizarem. E sorte também, que é preciso, né? Tem que ter. Acho que é uma combinação, né? É uma As estrelas combinação se de tudo, alinharem. de esforço, de sorte, de aproveitar as oportunidades, de estudar também. É muito importante você ter informação. Então, é sobre isso. Não, certamente o tema da sorte é importante, mas a sorte vem para quem está em movimento. Né? Se você está na sua casa assistindo O Mágico de Oz, todos os dias, a chance de você conseguir criar, desenvolver, ascender na sua vida. Exatamente. E você sempre correu atrás das suas coisas, né? Sempre, me parece. Sempre, sempre. Eu sempre fui uma mulher muito independente. Sempre fui muito livre. Eu sempre pensei além, grande. Eu sempre fui muito ambiciosa, no bom sentido. Eu acho que isso acabou me levando a lugares que eu jamais poderia imaginar pisar e transitar. Como eu falei no início da entrevista, eu não fui educada para isso. Mas o que você acha que você fez diferente das outras mulheres? Você acha que você lutou mais, você teve mais cara de pau? Eu fui mais rebelde. Eu fui mais rebelde diante do sistema. Tipo o quê, por exemplo? Olha, hoje, eu sou uma mulher de 46 anos, eu não sou casada, eu nunca fui. E nunca nem quis? E nunca nem quis. Nunca foi meu sonho de entrar numa igreja. Eu sempre quis trabalhar. Eu entendi que hoje eu nunca quis ser mãe. Não são escolhas fáceis. Ainda mais a sociedade, né, preconceituosa. Imagina as pessoas te perguntando, deve ser muito chato isso. É. O que você responde? O meu trabalho também não me dava muita condição disso. Eu sempre gostei de trabalhar, eu amo o meu trabalho. Então, eu já tive um pouco de dificuldade de responder, mas hoje faz parte da minha vida, são escolhas, né, que a gente faz. E abraçar e encarar essas escolhas. Não tem jeito. Eu não vou querer forçar uma situação, entrar num casamento, entrar numa relação que não está me fazendo feliz, que não está me completando, que não está me agradando, não me complementa como mulher, como indivíduo, não. Então, eu prefiro ficar sozinha. Mas você sofreu preconceito na sua carreira, em algum momento, por ser mulher? De falar em brincadeiras, assim, você percebeu já alguma coisa assim? Ou você saiu ilesa desse tiroteio? Cara, olha, eu acho que a gente hoje, como sociedade, a gente está evoluindo, tentando evoluir em muitas coisas. Está havendo uma deseducação. Inclusive, é o nome de um livro que eu estou lendo, começando a ler agora. Eu acho que a gente mesmo foi criada com esse pensamento, com essa educação um pouco machista. Talvez eu passei e não tenha percebido. Talvez nas coisas um pouco mais, né? Não tão sutis assim. Mas são desiguais até hoje, né? Eu não sei para você. Não, com certeza. Mas para mim é desigual ainda. Para todas nós mulheres, mas certamente, como me ensinou a Djamila, me fez estudar e entender A mais B, que para mulher negra é infinitamente mais complexo. É muito mais. Infinitamente mais difícil, os espaços são muito mais limitados, existe preconceito. E o país é assim. Agora, cabe a nós, através do nosso trabalho, mudar essa realidade. Você falou sobre as mães, as mulheres negras que deixam os seus filhos sozinhos para cuidar dos outros filhos. Cabe a nós também capacitar essas mulheres para que elas possam ter sua independência financeira, para que elas possam mudar de vida. Exatamente, Fabi. Exatamente. Eu acho que cada vez mais quem está
um pouco privilegiado nessa desorganização, eu ia falar organização, nessa desorganização, o quanto mais puder se conscientizar, né, disso, é sempre muito bem-vindo, é ótimo, seria ótimo. Como é que é a sua agenda hoje? Me conta, porque que horas você dorme? Se você 7 vezes por semana está em cartaz, não acreditei, Karen. Como é a sua rotina? Estou em cartaz de quarta a domingo, 2 sessões sábado, 2 sessões domingo. 3 e 3 horas. Isso. 3 e 3, 3 e... Meu Deus. Eu entro no teatro, eu fico em média 11 horas dentro do teatro. Em média 3 horas para preparação, enfim, 3 mais 11, 14 horas em função desse trabalho, né? Desse trabalho que ele é requer muita disciplina, tem muita organização, muita gente envolvida. E eu tenho um dia de folga só hoje, mas é uma temporada curta. Enfim, mais ou menos, a gente entrou em cartaz dia 20 de agosto, estendemos a temporada até o dia 6 de julho. Então, quem quiser assistir, ainda está em tempo. O Wicked está em cartaz lá no Teatro Renault. Mas minha rotina é isso, teatro musical, e quando eu estou com a agenda livre, eu vou gravar os meus conteúdos, que agora eu estou querendo entrar na internet. E sua voz, você faz alguma coisa para preparar ela? O que você faz? Eu tenho que preparar, eu faço fono, eu faço aula de canto, eu tenho que fazer muito repouso na maioria das vezes. Então você fica muda? Não, muda eu não consigo ficar. Não? Qual é o máximo que você consegue? Na minha demanda, eu já aprendi a não ter necessidade de ficar com esse repouso vocal tão firme assim, mas não, eu tento não gritar, eu tento não rir, porque a minha gargalhada é um evento. Não rir muito, não dar extremas gargalhadas, enfim. É um momento de repouso, assim, mas não, nada... Porque tem uma história, né, de algumas pessoas que ficam, sei lá, 12 horas sem falar, 2 dias, 3 dias. Vai de caso para caso. Mas você nunca teve que fazer isso? Eu sou bem resistente. E sua voz já nasceu, acho que... Eu sou bem resistente. Privilegiada, a sua voz, né? Sou bem resistente. Então, será que a combinação do seu sucesso, e de novo, o sucesso é relativo, né? Para cada um, sucesso é uma coisa. Você diria que, na sua opinião, a sua construção da sua carreira, os elementos são resiliência, talento, determinação, foco em continuar lutando todos os dias? Sim. Eu vou colocar sorte aí também. Mas você estava fazendo. Sem sorte, Mas você a tava gente fazendo. não atravessa a rua. Mas que sorte você teve de conhecer o Fala Bela, que te abriu portas? Mas eu estava no caminho, sempre. Estava fazendo? Estava fazendo. Foi o que você falou. Não é em casa. Tem que estar em movimento. Estava fazendo. Um passo já é movimento. Não, e aceitou também as fases da sua vida, né? Ruge acabou, Exatamente. você continuou. Ruge acabou e voltei para o teatro. Comecei num teatro musical, não em papel principal. Eu fui conquistar papel principal. Olha lá, tá vendo? Anos depois. Eu fiz muito coro, fui muito covers de outros personagens. Então é isso, gente, tem que ralar. Ó, mulher positiva, Mulher ralando. positiva rala, Rala, viu? rala. E não aceita não como uma resposta, vai atrás do sim. Não mesmo, sempre. Karen, pra gente fechar nosso encontro maravilhoso. Um livro, um filme e uma mulher que você admira, por favor. Um livro, A Deseducação do Negro. Super indico, é como eu estava falando, né? Acho que a gente acabou se perdendo nessa educação e tem tantas coisas tão sutis que estão ali no meio do caminho que a gente... E para nós mesmos, sabia? Também. Uma mulher, a Viola Davis, um evento, eu acho um máximo quando falam, ai, Karen, você lembra ela? Por que será? Mas lembra mesmo, é verdade. Eu falei, ela apareceu aqui algumas vezes já, aqui no Mulheres. O pessoal gosta dela, ela é demais. E... Algum filme que você quer indicar pra gente assistir nesse final de semana? Um filme... Qual foi o último que você assistiu que você gostou? O último filme que eu assisti? Cara, eu tenho assistido muitas séries. Tá ótimo, tô assistindo série. filme. Bora lá, série. Alguma que você gostou? Que eu curti? Eu tô assistindo You. Qual que é essa? A do psicopata. É a do... Qual que é a do psicopata, meu Deus do céu? Eu não sei assistir essa. You. Ah, é do mesmo autor do Gossip Girl? Acho que sim. Do ator. É. Está gostando? Super. Então pronto. Adoro um esquema de
coisa psicológica, assim. Então tá, então pronto, já temos a dica de Karen. Karen, obrigada pela sua presença, um prazer Obrigada a enorme. você. Vamos lá te assistir, Mai vai comigo também, a gente vai lá te Vamos. assistir no Wicked. Vai ser o máximo. Obrigada pelo mais seu uma tempo, vez. viu? Um Obrigada. prazer enorme. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Karen Rios, uma mulher que inspira pela coragem, versatilidade e voz dentro e fora dos palcos. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!